Hoje nós vamos falar aqui no Ponto de Vista sobre os cuidados de homens com os seus filhos e essa relação que existe entre o marido e a mulher na participação dos cuidados, das responsabilidades com as crianças. Então, para isso, eu trouxe 2 trabalhos para a gente discutir. Um é da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, uma fundação que cuida das crianças, né, do desenvolvimento. Ela tem um papel fundamental na promoção do desenvolvimento da criança, do bom desenvolvimento da infância, e é uma fundação que tem um papel assim importantíssimo nesse olhar, né, sobre as crianças, né, aqui no nosso país, e é muito bacana. E um outro trabalho, esse trabalho que eu trouxe da fundação chama-se Primeiríssima Infância, Interações, Comportamentos de Pais e Cuidadores de Crianças de 0 a 3 anos. Foi um trabalho que eles fizeram, inclusive a publicação é bem recente, final agora, dezembro de 2020. E trouxe também um outro trabalho, aí já da Universidade de Fortaleza, um trabalho que está publicado na revista Psico, que fala sobre pais que cuidam dos filhos, a vivência masculina na paternidade participativa. Aqui, Pri Figueroa com vocês, sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindos, Alejo Figueroa. E mais um Pontos de Vista. Vamos lá. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre como é essa relação e essa vivência, né, de pai e mãe em relação aos cuidados com os filhos, né? A gente observa que hoje em dia, cada vez mais os homens têm uma tendência, uma predisposição de querer participar dos cuidados, né, com as crianças, desde de bebezinho até, principalmente em relação aos casais que se separam, né, que hoje em dia a gente tem observado que tem aumentado muito essa questão da guarda compartilhada, e aí os homens foram desenvolvendo ou tentando desenvolver mais essa habilidade de participar dos cuidados com os filhos, não só no momento de lazer, mas também naqueles cuidados mais importantes mesmo, de alimentação, de banho, com a roupa. Então todos esses atributos, digamos assim, que acabam de maneira geral, porque isso ainda não mudou, muito a cargo das mulheres, né? E esses trabalhos, eles trazem todos esses aspectos. Eu achei muito bacana, a gente leu para trazer para vocês aqui. E até essa postura, às vezes, da mulher de não ceder, de não deixar também os maridos participarem ou darem a sua forma, né, de cuidar das crianças, não deixarem que a forma masculina de cuidar das crianças aflore, né? A gente sabe que existem diferenças entre homens e mulheres, e é claro que aqui a gente tem que ressaltar que a mãe, né, ela já tem um olhar mais detalhado em relação às coisas, e muitas vezes acaba não confiando, digamos assim, na forma dos maridos cuidarem, e isso, de certa forma, acaba impedindo até que esse homem desenvolva essas qualidades, digamos assim, né? É isso mesmo. Acho que foi bem interessante ver esses 2 estudos, inclusive pelo fato de que esses estudos, na verdade, nós temos hoje essa realidade onde muitos pais, por situações da vida, acabam assumindo essa postura, essa paternidade de uma maneira muito mais completa, né, intensa em cima das crianças. Mas o interessante é que o estudo se preocupou em analisar os pais que estão casados, ou seja, qual é o comportamento do pai dentro de uma família com mulher, né, com esposa e com filhos, né? E o segundo estudo, que foi do Psico,
né? Que está publicada na Psico. Que está publicada na Psico. Depois a gente deixa os links. A gente vai deixar isso para vocês. Que se preocupou também em pegar, né, como amostragem, eram casais, né, a participação do homem em uma família que era composta pela esposa, por ele, e por filhos até 8 anos, porque é o que se considera que é a criança que demanda mais, né, um cuidado maior, mais próximo dos pais, né? E acho legal também trazer a sua própria vivência, né? Sim. Do primeiro casamento, né? Sim. Em relação ao cuidado quando o filho tá, né? Que vem para as visitas, enfim. Sim. Como foi o desenvolvimento desse cuidar né? do próprio filho, né? Claro que aí com a gente casado aí as coisas modificaram um pouco porque tá o pai e a mãe junto, né? Mas como que foi a sua vivência em relação a isso? Foi bem legal. Na verdade, o fato de existir uma família... Pernilongo, gente. Hein? Pernilongo aqui. É fim de tarde, né? É. Então, o fato de ter uma família constituída realmente ajuda bastante, né? Já quando a gente casou, já rapidamente tivemos o nosso primeiro filho, então a vinda do meu filho, do primeiro casamento, foi muito interessante porque já existia uma outra família aqui constituída e na verdade tinha essa situação em que todas essas atenções não eram só para ele, né? Então eu também tinha que me dividir entre o meu filho mais velho e o segundo filho. Não, mas teve um período que a gente não estava junto ainda e que o Diego já vinha. Bom, nesse período pré-casamento foi realmente assim, um descobrimento. Eu, na verdade, se eu olho para trás, obviamente hoje eu me sinto estaria muito mais preparado como pai, eu me sinto muito mais completo como pai para de repente cuidar de um filho pequeno. Quando me separei, o Diego estava com 4 anos. 3, né? 3 para 4. 4. Estava com 4. Então, assim, realmente ele demandava muita coisa. Então, hoje eu me sinto muito mais preparado como pai. Naquela época, eu não me sentia preparado. Eu fui na base empírica, mas cuidando dele. Mas, basicamente, era aquela coisa no final de semana, de trazer um pouco de momentos lúdicos com ele, de brincadeira, de repente tentar sair passear, né? Isso é uma das coisas que até no trabalho justamente eles reforçam muito isso, que quando você faz um comparativo entre os cuidados que pai e mãe exercem, né, dentro dessa pergunta geral que seria a educação dos filhos, sempre o marido, né, o pai, ele tem esse lado, digamos assim, bem mais desenvolvido, né, em termos de educação, que é o lúdico, que é o brincar, que é o sair para passear. A visão masculina pesa muito sobre este lado, né, o de distrair, o de brincar, o de trazer realmente essa leveza, digamos assim. E as mulheres acabam ficando sempre com esse trabalho, digamos, mais pesado, que seria um dos cuidados mais intensivos em relação à nutrição, alimentação, né? Cuidados com a roupa, a higiene, saúde, né? Os medicamentos, horários, o dormir. Então o que esses trabalhos, né, mostraram é que tanto quando você pergunta para o homem e para a mulher, ambos falam que participam da educação dos filhos, né? Tanto o homem quanto a mulher falam. O homem, ele dá uma opinião, esse trabalho da Maria Cecília Souto Vidigal fala bem sobre isso. O homem, ele sempre considera que ele faz mais do que a perspectiva da mulher em relação ao que ele faz. Então é como se o homem faz alguma coisa e ele valoriza, digamos assim, ele considera que aquilo é muito mais. Quando você pergunta para a esposa, ela considera que na verdade aquilo
foi menos intenso ou foi em menos quantidade. Teve uma menos-valia, né? Foi menos participativo, na verdade, do que ele mesmo considera. E que existe essa postura, digamos assim, do homem de achar que o cuidado com os filhos é uma coisa muito mais leve, muito mais divertida, muito mais alegre, muito mais feliz, quando perguntado para as mulheres, que sempre trazem alguma carga realmente de um trabalho intenso, né, de uma certa sobrecarga, uma responsabilização, então vem de fato com um certo peso. E aí mostra, na verdade, por quê? Por conta disso mesmo. Porque os homens, eles acabam se encarregando de uma parte, né, da educação, além de ser em menos quantidade, mas uma parte que está mais associada mesmo com a diversão, com o lazer, enfim, né? Embora isso esteja mudando. O que eu mais ou menos me senti, quando eu sempre olho para o meu passado, é que, como eu disse, naquele momento eu não estava preparado, ou seja, não sabia cozinhar, não tinha noção exata de cuidados de casa e tudo mais. Então, assim, para mim fica um pouco difícil eu me desempenhar bem em alguma tarefa em que eu não estava preparado, não fui treinado, educado para isso, né? Então eu estava com essa dificuldade. Por outro lado, eu tenho a responsabilidade de cuidar e, enfim, de divertir a criança e tudo mais. Que, de repente, as brincadeiras, o passear e tudo mais, é uma coisa, obviamente, que ela, todo mundo sabe fazer, né? Então, a gente, na minha situação foi que eu acabei me derivando muito para esse lado, né? Por isso eu digo, hoje... Um certo conforto, né? Enfim, você busca a área que você se situa melhor, né? Mas hoje, por exemplo, se a Pri, ela pega e diz aí um dia que, não, sei lá, minha tia adoeceu, preciso ficar uma semana cuidando dela e tudo mais, eu fico super tranquilo, eu não fico de cabelo em pé, ou seja, eu sei que eu vou estar cuidando bem das crianças, eu sei cuidar bem da casa, e por outro lado, isso é muito importante, as crianças mesmo já reconhecem que, não estando a mãe deles, então, eles estão bem cuidados por mim, né? Não é nenhum desespero para ninguém. E a Priscila pode sair também tranquilamente, sabendo que a casa continua andando, ela continua sendo cuidada, limpa e os filhos continuam sendo, né, também bem cuidados, né? E a gente viu nesses estudos que, principalmente aí no estudo da psico, que quando o homem está exercendo alguma função, né, alguma atenção para a criança, no sentido de um cuidado mesmo mais intensivo, ele se sente não valorizado, não é não valorizado, mas ele não sente a confiança, digamos assim, da esposa na própria atividade. Então é como se ele estivesse tentando, na verdade, desenvolver uma habilidade ou fazer realmente algum cuidado, como trocar uma fralda, ou enfim, ou dar papinha, ou alguma atividade realmente que a esposa considera como muito importante e de muita responsabilidade, e ela não permite que ele faça da sua maneira, né? Então, é como se ela estivesse sempre cuidando da forma como ele se predispõe, digamos assim, a cuidar. E claro, a gente sabe, a mulher ela tem mais habilidades, enfim, ou porque foi treinada mais, né, desde criança, enfim, tá quase que incorporado isso da responsabilidade da mulher com o cuidado dos filhos. Mas o fato de ser homem não tira, na verdade, dele essa capacidade também de cuidar e etc. De uma maneira diferente, talvez diferente, mas ainda assim é possível, é absolutamente normal que o homem
cuide de um filho com toda a responsabilidade, com todo o empenho, com toda a forma, digamos assim, correta de cuidar da criança. É absolutamente possível e muitas vezes isso não é permitido, né? Então é isso que eu quero dizer, né? Às vezes as mulheres não soltam, né, os maridos para que eles façam as coisas do jeito deles. E a verdade é que a gente erra muitas vezes também. A gente faz muita coisa e a mulher é quase que o símbolo da culpa, né? A gente faz as coisas e fica sempre com aquela culpa. Será que a gente fez direito? Será que eu fiz direito? Será que não podia ser melhor? Será que eu sou uma boa mãe, né? Então existe isso, né, na nossa cabeça. Então, por que não deixar também que os homens passem por essa situação de sofrer um pouquinho, digamos assim, né? Aquilo como você tocou é bem interessante, porque na verdade quando a mulher ela aceita e libera um pouco o homem a usar dos cuidados da maneira que ele entende, ela na verdade não está liberando ele, ela está se liberando, né? Porque assim, porque senão realmente fica uma situação onde a mulher, que de repente pode ser que ela tenha uma técnica melhor, né? Ou seja, mais detalhista, ou seja, coisa. Não vamos questionar isso, mas na verdade assim, e de repente ele vai cuidar tão bem, né? A criança estará bem cuidada, né? Só que de uma outra maneira. Então, quando a mulher consegue se liberar ele para entender que a criança estará bem cuidada, só que de uma maneira um pouco diferente, ela também se libera dessa marra, dessa coisa de querer que seja do jeito dela, que na verdade é um ponto que acaba gerando um estresse, um conflito, sabe? Ou sabe aquela coisinha de você está fazendo alguma coisa e está olhando o que o outro está fazendo. Então assim, na verdade isso acaba aliviando e dando uma tranquilidade e paz para ambas pessoas. Se desenvolverem. Né? E obviamente, aí se desenvolvem. Não estou dizendo que virar as costas e pronto, já era, né? Deixa o outro cuidar, vira as costas e nem olha. Não é isso, né? É claro que o olhar pode ser, mas aí são conversas que você pode, olha, faz da seguinte maneira. A Pri vive falando isso para mim, né? Ela, de repente eu estou fazendo alguma coisa dentro de casa, ela está aí do lado fazendo uma outra, ela olha e fala, e por que você não faz assim? De repente eu, uma sugestão, uma ideia, e falei, realmente, por que não fiz assim? Porque não pensei, não parei, não pensei, não tive essa ideia. E com os filhos é a mesma coisa. E assim vai, né? Esse seria um âmbito de crescimento de todo mundo. Né? A gente precisa, nesse ponto, se olhar, né, se reconhecer e entender. Será que a gente não quer dominar, de fato, né? Será que a gente não quer, de fato, assumir esse papel de mãe, supra-sumo e faço tudo e me responsabilizo por tudo e não cedo, né? E não deixo o outro, né, assumir também um pouco desse papel? Então a gente precisa se olhar nesse sentido de estar se vendo e enxergando. Por que você age dessa maneira, né? Será que o outro é porque o outro não tem realmente capacidade, ele não tem, de fato, condições de fazer aquilo? Ou será que você quer, de fato, deixar o homem, o marido, distante, porque você se considera realmente mais habilidosa, ou você quer que as coisas aconteçam da sua forma, né, do seu jeito? Agora, é claro que a gente sabe, e hoje isso ainda é muito, muito mais frequente do que o inverso, que é o homem, de fato, ficar nessa zona de conforto de o meu papel é apenas o lazer e não querer, de fato, assumir. Então, né, os cuidados mais pesadinhos, digamos assim, com as crianças. Isso não é pra mim, então fica numa certa estranheza. Eu não sei fazer isso, enfim, né? A mesma coisa acontece com os trabalhos em casa, né, os afazeres domésticos. E aí o que esses trabalhos mostraram é que está, de fato, havendo uma mudança nesse sentido, dos homens quererem participar, eles
saberem que é bom, sabe? De reconhecerem que é bom estar com os filhos e participar e etc. E até desenvolver essa questão dessa habilidade emocional, né? De ser amoroso, de ser fraterno, terno, né? Carinhoso com os filhos, que seria um oposto, vai, de um homem, né? Do passado ali, que tem uma certa rigidez emocional, uma certa frieza. E aí, através desses trabalhos, eles mostraram que não, os homens estão de fato predispostos a desenvolverem esse lado mais terno, né, mais afetuoso e mais sentimental. E que a gente precisa dar espaço para isso, né? A gente precisa realmente dar espaço e, na verdade, estimular. Ceder um pouco esse nosso lugar, né, o lugar da mãe cuidadora, e empurrar um pouco para os homens também essa responsabilidade, não é nem empurrar, mas compartilhar, usei a palavra errada aqui, não é o sentido de empurrar, mas o sentido de fato dividir, compartilhar não só os afazeres domésticos, mas também trazer para dentro da sua casa essa responsabilização pela educação dos filhos. Uma coisa que eles ressaltaram nesse trabalho é que muitos pais na verdade, eles até buscam se aproximar aos filhos e tudo mais, porque eles querem ter criar um relacionamento com os filhos que eles não tiveram com os próprios pais. Na verdade, um desejo, um sonho deles, que eles gostariam de ter um pai mais participativo, um pai que tivesse mais atento, que fosse um pouco mais ativo no dia a dia, do crescimento e desenvolvimento de criança, que eles não tiveram, porque o pai era aquele pai tradicional, era aquele pai, o ganha-pão, que existe ainda uma grande parcela de pais que ainda entendem isso daí, né? Uma ação reparadora, né? Então, justamente, então seria uma maneira deles mudarem e fazerem uma reparação e darem ao filho aquilo que eles gostariam de ter tido quando foram crianças, né? Então, é uma busca que eles têm. Outra coisa que eles ressaltaram é que ainda permanece dentro das famílias esse modelo, né, de responsabilidade do pai como provedor da casa, né, como protetor e etc., o que acaba também pelo lado do homem gerando um estresse nesse sentido de você ter um papel já definido socialmente como de obrigação de prover, digamos assim, a família, ou ser o responsável pela parte financeira, né, da casa, da família. Então, ao avaliar de uma maneira geral tudo isso, quer dizer, quando a gente quebra essas imagens ou quebra esses modelos, né, que vêm dos nossos antepassados, vem já de uma cultura bem firme em relação a papéis dentro das famílias. Ao quebrar esses papéis, né, no cuidado com os filhos, também devemos refletir em relação a esse papel do homem como o provedor da casa, né? Ou seja, quando existe essa divisão, quando você pensa numa divisão de trabalho dentro de casa, no sentido de trabalho doméstico, cuidado com os filhos, a gente deve rever também essa questão de você ponderar que a responsabilização financeira pela casa não deve também ser só do homem, né? Quer dizer, se os papéis são divididos do ponto de vista de afazeres domésticos, enfim, de educação dos filhos, ele deve ser revisto também do ponto de vista do prover, digamos, a família, né? E que levaria aí a um outro ponto. Depois você me lembra, eu tenho 2 pontos ainda para tocar, mas vamos começar com esse daqui. É que relacionado à questão do prover financeiramente, eu achei muito interessante o fato que era uma pesquisa feita com os pais, tá? Não era, o foco não era... A da psico, né? A da psico era com os pais, não era o foco das mães. Então, o que acontece? Os pais, eles entendem que, como provedores,
eles têm que, obviamente, eles estão constantemente investindo no seu desenvolvimento profissional, né? Por quê? Porque fica a ideia, na verdade, que, ok, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trazer dinheiro para casa, então eu tenho que me desenvolver pessoalmente para justamente alcançar cargos maiores, conseguir salários maiores e garantir o sustento da família. Aliás, eu fiz um vídeo hoje falando sobre isso. Ah, é? É, sobre essa questão das mulheres não investirem nelas mesmas, os maridos investem. Então, justamente esse é o ponto, é que na verdade, se você pegar essa ideia, e hoje nós vivemos tantas situações em que incluso tem muitas donas de casa que também elas acabam trabalhando, ou como você já falou naquele outro vídeo da depressão, porque a importância da dona de casa, mesmo que não trabalhe, a importância da dona de casa para a economia de um país, para o desenvolvimento de uma... Ela não trabalha, ela não ganha dinheiro, mas ela garante que de repente o pai, ele saia, né? E se desenvolva profissionalmente. Ela está na retaguarda, está no suporte. Então, assim, é que isso, se bem me lembro, é 11%. 11%. Né? A pesquisa chegou à conclusão que... Elevaria o PIB em 11%. Elevaria o PIB em 11%. Então, assim, é muito interessante entender que... fica um pouco, seria anacrônico, ou seria incoerente que a dona de casa não se desenvolva. Porque hoje em dia, bom, se tomamos como ideia que a dona de casa ele é a retaguarda para que o outro se desenvolva, então ela tem uma importância brutal, ela tem que se desenvolver, ela tem que se... fazer cursos, ela tem que se instruir e criar melhorias na sua vida. Se ela não é dona de casa exclusiva, ela é uma dona de casa que em um período do dia e em outro período ela está trabalhando, ela está trazendo o dinheiro para dentro de casa, ou seja, ela está no mercado profissional, então ela também tem que investir no seu próprio desenvolvimento para ela ir cada vez crescendo mais, porque ela também é um ganha-pão da casa, família. É o sustento da família, então é importantíssimo que ela também invista em si, né? Sim. Então eu achei muito interessante esse ponto, né, que foi ressaltado. Né? Você queria falar alguma coisa sobre isso ou já pulo para o segundo ponto? Fala para o outro ponto. O outro ponto que eu achei fantástico é que como as coisas hoje em dia se enxergam, porque assim, a sociedade mudou muito, né? Então assim, muitos pais estão assumindo uma visão de paternidade diferente, querem realmente participar no crescimento e na educação das crianças e tudo mais, né? Outra coisa que mudou foi a história de que só o homem que saía para trabalhar e era o ganha-pão da família, né? Agora já não acontece isso. Então, assim, é muito interessante o fato de que, no fato, o concreto é que muitas coisas mudam, porém ainda existe um pouco essa visão da sociedade, da cultura, onde o homem ele continua sendo aquele pai tradicional e a mulher ela só serve para ser dona de casa, para cuidar dos filhos, para cuidar da educação, limpar a casa e tudo mais, mesmo que ela trabalhe fora, mas ela continua isso. E isso foi ressaltado em uma frase que foi achei fantástico, porque assim, vou até ler. Eu sei, aquela do peso, né? Enquanto o peso que a sociedade dá. Dá para isso, né? Quer dizer, quando o homem faz um trabalho doméstico... O fato de a sociedade brasileira... É leitura de igreja, gente. Hein? Leitura de igreja. Vou pegar isso, um segundo. Tá? O fato de a sociedade brasileira reconhecer muito qualquer ação paterna e cobrar muito qualquer falha materna, revelando o peso, a mulher e a mãe.
Eu achei fantástica essa frase. Por que isso? Porque o que acontece é isso. Quando o homem faz uma coisinha assim, nossa, super. Nossa, ele super troca a fralda, ele parece um herói, né? Ele leva as crianças pro parque. Uau! E aí, a criança vai no sai com a mãe sai, né, com as crianças e tudo. Se a criança cai e rala o joelho, nossa, que mãe displicente, né? Não cuida da criança direito, nem olha o que está fazendo, né? Então, quer dizer, existe um peso muito grande sobre o papel da mãe, cobrando uma perfeição, digamos assim, do papel da mãe, e uma valorização enorme com pequenas coisas que, na verdade, os homens fazem em relação aos cuidados com os filhos, né? Ou domésticos também. E assim, não quero menosvalorar essa história da parte lúdica, que é importante também no desenvolvimento das crianças, né? Hoje eu mesmo me cobro porque gostaria de estar até mais, né? Brincando até um pouco mais, tipo jogo, sei lá, jogo de carta, que nem as crianças usam, né? Eu até gostaria bem mais, mas na verdade o ponto é que é pouco, porque o fato é você tem que estar muito mais atento a coisas, por exemplo, se todo mundo vai ter comida, se existe uma estética, por exemplo, você vai arrumar a mesa, gente, é uma bobagem. A gente fez um vídeo sobre arrumar a cama, né? Foi há 2 episódios atrás. Depois a gente coloca o link para quem não assistiu, né? Mas a mesma coisa, você vai arrumar uma mesa, não é simplesmente pegar e jogar pratos, ou pegar talher de jogo diferente e pegar. Não se trata disso, se trata de ter uma estética, porque também é um momento de educação das crianças. As crianças enxergam e elas vão ter uma estética do belo em relação ao mundo, diante do que você aprende em casa. E são tarefas que o pai tem que ter também, junto com a mãe. Pai e mãe, né? Na verdade é pai e mãe. E aí eu queria ressaltar um ponto que é, quando esses trabalhos mostraram que quando você fala, né, sobre o cuidado dos filhos, sobre a educação com os filhos, os pais, de certa maneira, se sentem capacitados e se sentem realmente confortáveis em relação a isso, os pais que fizeram parte dessa pesquisa, a da Psico. E só que interessante, porque eles ainda têm uma postura de estranhamento em relação aos trabalhos domésticos. Ou seja, quando você abre o leque, né, de todas as atividades que são feitas dentro de uma casa, educação com os filhos e os afazeres com a casa mesmo, casa, roupa, comida, enfim, os homens se sentem confortáveis, digamos assim, nesse papel da educação, mas ainda se sentem, assim, fazem quase que como uma obrigação essa divisão de tarefas dentro de casa, mas com um certo estranhamento, como se o papel dos afazeres domésticos não tivesse um lugar aí de união com a masculinidade, né? Ainda existe muito isso, que eu acho que são avanços que a gente tem que ir buscando dentro da sociedade, de que os afazeres domésticos, não só a educação com os filhos, mas os afazeres domésticos, eles fazem parte do rol de tarefas, tanto de homem quanto de mulher. E aí eu queria ressaltar então agora o último ponto aqui dessa nosso bate-papo, dessa nossa Super conversa. Importante esse ponto. Muito bacana desse trabalho da Fundação, que é a importância dos vínculos, né, dessas relações sociais, desses vínculos com a criança, da criança pequena, né? Então, como essas interações sociais, esses vínculos do bebê, né, até a criança, principalmente até a criança aos 3 anos, como eles são importantíssimos para o desenvolvimento futuro, inclusive do adulto, psicológico, intelectual, social, emocional. Então, essa interação é tão importante e a gente deve estimular que, de fato, exista a presença da mãe e do pai na formação desse vínculo com a criança,
na interação, nessas interações sociais, tanto de homem quanto de mulher, porque essas diferenças, inclusive, que existem, né, de comportamento, de forma de lidar e etc., são parte de um equilíbrio do ser humano depois como adulto, né? Então, essas relações, elas devem ser positivas, elas devem ser estimuladas, e essa diferença vai nutrir a criança de mais habilidades, de um desenvolvimento melhor, psicológico, intelectual, enfim, emocional. Então, eu acho que a gente tem que valorizar muito, sim, a presença do pai, né, nos cuidados com as crianças, deixar um pouco do jeito deles mesmos, e os pais que devem, sim, se envolver emocionalmente, afetivamente e também nos cuidados, desenvolver essa habilidade, porque tanto homem quanto mulher são absolutamente capazes. E eu acho que a gente só vai ganhar com isso, tanto em termos de sociais, né, para o próprio desenvolvimento da criança, mas também em termos de sociedade. Realmente concordo e assino embaixo. Realmente é muito importante a presença de duas visões de mundo no desenvolvimento da criança. Isso amplia demais, né, o olhar que essa criança vai ter e traz uma importância muito grande. Para o próprio desenvolvimento, né, do ser humano. Isso certo? Aí. Este foi mais um Pontos de Vista. Não precisa bater aqui, seu filho, você vai acabar com o meu braço.